Vamos lá, mais uma live. Bom dia, tudo bem? E aí, turma? Mais uma live aqui no meu stories do Instagram. Hoje a live ela foi inspirada num livro que eu particularmente amo de paixão. Se você não conhece esse livro, você deveria ler. Apesar dele ser um livro bem conhecido por psicólogos, esse livro aqui, ó. O Jeito Harvard de Ser Feliz. À medida que você vê essa técnica, não tem como você desver. E aí, o que acontece? Por mais que você conheça e entenda como que essa técnica funciona no mundo corporativo ou na sua carreira, você vai querer utilizar isso na sua vida pessoal também, não tem jeito, né? Ainda mais quando a gente vê algo que é tão legal, que é tão bom, que a gente pode aplicar facilmente na gente, não custa dinheiro, não requer grandes equipamentos, não é nada disso, né? Então, você vai ver esse conteúdo, você vai sentir as melhorias de praticar isso que eu vou falar aqui hoje e com certeza você vai querer levar isso para outros níveis da sua vida também. Então, a live tá top da top da top. Não sendo tão modesta assim, mas assim, eu sendo realista, entre Harvard e eu tem só uns detalhes de diferença, né? Esse livro ele foi feito por um psicólogo, pesquisador lá de Harvard, né? Ele começou essa pesquisa com uma tese de mestrado, depois ele evoluiu para o doutorado e ele estuda isso desde então, assim, é um dos caras mais tops que nesse mercado da questão da psicologia positiva. Por isso, o tema da questão do jeito Harvard de ser feliz, o tema da felicidade. E é esse tema que eu vou trazer hoje, claro, levando isso para o mundo corporativo, para a sua vida profissional e para a sua vida pessoal mesmo. Bom, o que o livro traz, né? Então, o que é esse pesquisador? O nome dele é bem complicadinho aqui, ó. Eu vou mostrar aqui. Um dia eu até tentei falar, mas confesso que eu não vou pagar esse mico, não. Mas o que ele pesquisou, né? O que ele, na verdade, pesquisou e comprovou? Qual que é o segredo dessas pessoas que têm uma performance muito alta? Que ele pesquisou os próprios estudantes de Harvard e ele queria entender por que alguns, por mais que sejam estudantes de Harvard, né, que tinha tudo para dar certo, vamos dizer assim, né, então aqueles caras, quando a gente olha, você é formado em Harvard, então você vai ser bem sucedido pra caramba, com certeza. Mas mesmo assim, tinha aqueles que tinham muita performance e aqueles que não. Então, foi isso que ele quis entender. O que fazia, né, qual que era o segredo do cara que tinha sucesso profissional e do cara que não. E aí ele descobriu uma coisa muito bacana. Ele descobriu que, assim, primeiro que o sucesso no trabalho não tem nada a ver com a sua capacidade intelectual, com a sua inteligência, e muito menos com as suas habilidades técnicas. Para você ter sucesso no trabalho, 25% tem relação com a sua inteligência e com a sua capacidade técnica, ou seja, é uma porcentagem muito pequena, né? E os outros 75%, que é o grande diferencial, o que realmente faz a diferença, é a sua forma de pensar. E aí ele até colocou ali o que de fato essa pessoa tem que pensar. O que era comum em todas essas pessoas bem-sucedidas de Harvard e esses pontos fora da curva, o que eles pensavam de uma forma muito comum. E aí ele entendeu que 75%, então, que tem a ver com sucesso no trabalho, tem a ver com o seu pensamento de otimismo. O quanto você é otimista. Tem a ver também com a questão da socialização social e com a questão de como lidar com o estresse. Como que isso tudo, esses três aí conversam, né? Um tempo atrás eu fiz uma live aqui, não sei se você viu ou não, mas enfim, tem lá no meu canal no YouTube, tem um vídeo
que eu falei sobre depressão. Aqui eu estou falando o inverso, mas rapidinho, depois vale a pena dar uma conferida. Rapidinho aqui, o que eu vou falar o inverso. Assim como a depressão, quando você fica negativo, você pensa coisas negativas, isso gera de uma forma prejudicial para se socializar das pessoas, e isso leva um adoecimento, um estresse, uma série de coisas que está lá no vídeo. Aqui é o inverso. Então, assim como se você tem um pensamento de sucesso, de otimismo, de positividade, você tende a ter uma socialização mais saudável e tende a lidar melhor com as situações de estresse. Você está mentalmente, emocionalmente habilitado, vamos dizer assim, para lidar com o que vier. E aí, um dado muito bacana, eu sei que a maioria das pessoas que me seguem aqui são estudantes, pode ser um pouco polêmico até, que é a seguinte, que as suas notas da faculdade, ela diz tanto a respeito do seu sucesso profissional, como jogar dados. Então, o que ela quer dizer com essa frase? Que, de fato, você pode estudar o que for, pode ser o melhor aluno da sala, né, ter habilidades técnicas e uma inteligência fora do comum, mas isso é compatível a 25% só do seu sucesso profissional ou não. Os outros 75% está muito ligado à forma como você pensa, à forma como você lida com as outras pessoas e à forma como você lida com as suas emoções em momentos de estresse. Quando eu falo de otimismo, a maioria das pessoas vem logo uma coisa assim. Ah, Joyce, então você tá me falando que aqui a conversa tem que ser aquele otimismo de assim, olha, pula da ponte que vai dar tudo certo. Vai lá, olha, vai que você consegue, acredita, mentaliza, que vai dar tudo certo. Esse otimismo não é esse otimismo que está nesse livro e é o otimismo que eu pratico e que eu vejo que realmente dá certo. Então, o que faz um pensamento ser otimista e um pensamento ser pessimista? O pensamento, para ser otimista, tem que ser um pensamento ligado na questão do tempo. Então, o que é isso, Joyce? O pessimista, ele tende a questão do tempo ser permanente. Então, ele tende a verbalizar coisas como: eu nunca que eu vou conseguir. Não, isso sempre foi assim, não vai mudar. Tá vendo que o sempre, o nunca, são coisas assim que é como se fossem permanentes e duradouros. Esse é o pessimista. O otimista, ele já tem aquela pintada de realismo, de assim, ok, se sempre foi assim, a gente pode mudar. Não é porque sempre foi assim que não pode ser mudado. Hoje até escutei isso de um aluno e ele falou assim, Joyce, sabe o que é? Eu me comporto dessa forma, eu não vou entrar muito em detalhes, mas era um comportamento, um hábito mental dele que não ajuda, de fato. Eu me comporto dessa forma porque, assim, eu fui criado dessa forma, lá na minha casa, meus pais, eles sempre falaram isso pra mim, e eu sempre foi assim, tá. Aí eu fiz a seguinte pergunta pra ele, tá, e você ganhou o que sendo assim até hoje? Aí ele parou e falou assim, não ganhei nada, não ganhei nada com isso. Então tá. Ok, que ótimo que você descobriu isso com 20 e poucos anos, porque você ainda tem pelo menos 3 vidas a mais para viver e você tem agora a opção de mudar. Então, o otimista, ele tem isso, ele tem essa sacada de falar assim, ok, isso não é permanente, isso não é duradouro, principalmente para os pensamentos negativos. Então, essa é a grande diferença. E uma outra diferença do pensamento pessimista para o otimista é que o otimista ele tem um foco no resultado e o pessimista é geral, ele é generalista. Inclusive eu vou dar o exemplo mais claro do que ele estava falando, como ele não me autorizou a falar o nome dele, eu não vou dar nomes a esse meu aluno, mas o fato era a gente estava numa discussão onde ele recebeu um convite para participar de um processo seletivo. Ele participou desse processo, ele recebeu uma negativa desse processo em relação a testes técnicos, porém, como comportamento, ele recebeu um positivo
né? Ele passou na parte comportamental, nos testes comportamentais, mas ele reprovou no teste técnico, ok? Por conta disso, a empresa deu uma segunda chance para ele. Ele já tinha tirado do radar dele que ele já tinha reprovado, enfim. E aí, essa semana, ele recebeu um e-mail da empresa falando assim, ó, fulano, a gente tem uma outra vaga para uma outra área, e como você não passou no processo, foi o ponto que fez você reprovar no processo foi a questão do teste técnico, a gente quer saber, te convidar, a gente quer saber se você quer vir participar novamente de um novo processo para uma outra área, né? Quer dizer, você tem habilidades comportamentais para entrar aqui na empresa, você só não reprovou no técnico, como agora é uma outra área, pode ser que tenha mais a ver com você, com seus conhecimentos, tudo bem? Se ele fosse otimista, isso é uma questão que a gente está trabalhando, se ele fosse otimista, ele no mínimo ia falar assim, ok, então o problema foi o teste técnico, vou para essa nova área, que ele se encantou com a empresa e tal, tem tudo a ver com a lista de desejos dele, com as coisas que ele quer, tem praticamente 100% de tudo que ele deseja no emprego, então se ele fosse otimista, ele faria esse movimento, ele falaria, ok, não passei, agora tenho uma nova chance, eu vou lá, eu vou me organizar, vou estudar, vou me preparar. O fato de eu já ter ido lá na empresa me favorece, porque eu já conheço aquelas pessoas, aquela tensão, aquela pressão, aquela coisa, aquele nervosismo da entrevista, já provavelmente vai estar bem menor nesse momento. Eu já passei por um teste lá, por mais que eu não fui aprovada, mas eu tenho a vivência de como funcionam os processos seletivos lá e como funcionam os testes lá. Então, essa vivência toda, e isso vai me favorecer, vai fazer eu pegar toda essa informação e melhorar a minha capacidade aqui no teste, focar no teste, nesse novo teste, e passar. Se ele fosse otimista, ele ia pensar assim. Mas o caso é que ele ainda não é. Né? Ainda porque ele começou o processo comigo há pouco tempo. Então, o que foi que ele pensou? Né? O que um pessimista pensaria? Foi a frase que ele falou. Como eu já não passei no teste anterior, tecnicamente, eu acho que não vale a pena tentar de novo, porque eu vou reprovar de novo. Quer dizer, olha só, é como se aquela capacidade dele de passar ou não passar fosse permanente. No caso, a capacidade de não passar fosse permanente e duradouro. E olha como foi genérico. Porque, eu não passei num teste. Ele não levou em consideração que ele não passou num teste de uma questão lá X, de uma área X. Agora é uma outra área, é uma outra realidade, é uma outra habilidade técnica que estão pedindo. Mas já que eu não passei no primeiro, a probabilidade na mente dele, a probabilidade dele não passar no segundo é 100%. E aí, o que ele faz? Ele vem com uma verbalização de eu não passei no primeiro, não vale a pena nem ir lá. Ele fala assim, olha, se você não for, qual que é a probabilidade de você passar? Se ele não for, a probabilidade dele passar é 0. Ele perde por WO. Eu vejo isso diariamente. O quanto a mente, se ela está programada e está sintonizada num pensamento pessimista, que é esse pensamento do time ser permanente e duradouro, quem está com essa mente nessa programação, nessa frequência, não percebe o que está fazendo. Então, ele estaria provocando o seu pior medo, que era de não passar. Né? Então, à medida que ele fala assim, nossa, eu tenho essa empresa, tenho essa oportunidade, eu tenho esse processo seletivo, e essa empresa, essa oportunidade é 90%, 100% compatível com meus desejos profissionais. Só que, como eu não passei no primeiro teste, a probabilidade de eu não passar nesse é muito alta, o que é mentiroso, logo eu não vou. Quer dizer, se você não vai, você não passa mesmo, né? A maioria das pessoas não percebem do que elas estão fazendo, que elas estão provocando o resultado do seu maior medo na sua vida e começar a entender que a reprogramar a mente para essa questão otimista. De, ok, eu não passei, realmente eu não passei, tá lá, eu não passei.
Mas isso não precisa ser permanente, duradouro e geral para todas as outras provas. Isso não quer dizer, não é uma verdade absoluta, que você não vai passar nunca numa prova técnica naquela empresa ou que você não vai passar nas provas das outras áreas. Isso é totalmente sem nexo, sem lógica. Isso é um boicote da sua mente. Um exemplo clássico de uma pessoa que é pessimista, que fica nessa questão, né, de duradouro e generalista, assim, eu não tenho dinheiro, mas eu quero lá entrar naquela empresa, naquela multinacional super top e tal, não sei o quê, e aí chega lá num processo seletivo, a gente faz todo um trabalho louco, aí chega lá na hora de, vamos selecionar a sua vestimenta para ir para a entrevista. Tá, essa empresa, a gente entende que tem que comprar um terno. Eu não tenho dinheiro. Não tenho dinheiro, então eu não tenho dinheiro, logo eu não vou comprar o terno, logo eu já vou me sentir inseguro, logo eu vou... Talvez eu nem vá para a entrevista. E aí, provavelmente você não passa mesmo, né? Provavelmente não, é certeza que você não passa. Se tem uma coisa que é certeza você ser reprovada no processo seletivo é quando você não comparece. Aí é certeza que você de reprovação. E aí eu lanço aqui, é você pensar no resultado. E eu não tenho dinheiro para comprar um terno, mas peraí, quanto que custa um terno? Tem ternos de mais de 1.000, 2.000, 3.000, 10.000, enfim, sei lá quanto custa um terno, né? Mas tem ternos bons, apresentáveis, de R$200, por exemplo, tá? De R$300, por exemplo. Então, quando você fala assim, eu não tenho dinheiro, é uma coisa desse tamanho, é uma coisa generalista e você já tá mandando a mensagem para sua mente de tipo assim, eu não tenho, oh meu Deus, não vou conseguir, né? Não, nem passa na possibilidade de, peraí, quanto que custa, de quanto eu preciso e qual são as formas, as possibilidades que eu tenho para conseguir resolver essa questão. Então, pensa nisso. Às vezes a gente verbaliza isso de uma forma tão natural. Eu mesmo, assim, depois de anos fazendo essa programação na minha mente, ainda assim, às vezes eu me pego falando algo, essas não, porque essas já são bem óbvias para mim, mas falando algumas coisas assim que eu falo, peraí. Uma outra frase que eu ouço muito é... Sabe o que é, Joyce? Tá tão difícil de conseguir emprego porque o país está em crise. Não tem vaga. Não tem. Realmente não tem. Aí eu penso assim, não tem vaga? Você já entrou no LinkedIn? Você já entrou no vagas.com? Você já entrou nesses outros sites de emprego? Se realmente não tivesse vaga, zerinho de vaga, esses sites não existiriam mais. E, na verdade, não sei como funcionaria o mundo, o país, no caso. Não sei como funcionaria as empresas sem pessoas. Eu não sei. E como que, se as empresas sem pessoas não funcionam, a gente não se alimenta? E como que a gente vive? Como a gente mora? Como que a gente se alimenta? Como que a gente se locomove? Como que a gente vai no hospital? Vaga tem. O que acontece tem poucas vagas. No passado tinham mais. Agora, diminuiu. Mas que elas existem. E aí, o que você precisa entender nesse caso tem poucas vagas então, Joyce, tem poucas vagas então. E o que eu posso fazer, ou o que eu preciso fazer para me adaptar, me destacar ainda mais, porque aí é a lei da oferta e da demanda. É oferta e procura, né? Então, entender isso, falar assim, então tem poucas vagas, Joyce, então tem poucas vagas. Agora a gente precisa ser mais estratégico, a gente precisa entender melhor como que funciona esse jogo no mercado de trabalho, entender essas regras e se dedicar ali a se aprimorar e melhorar. O que não dá é falar que não tem vaga. Isso não dá. Só consegue ser aprovado nos processos seletivos quem tem network. Só consegue ser aprovado nos processos seletivos quem tem network. Eu não tenho network, então logo eu não vou ser aprovado. Aí eu te pergunto, isso é real? Não é real. É somente te
falando uma mentira descarada. Não é uma verdade absoluta. Só consegue ser aprovado quem tem network? Claro que não. Quem tem quem indique? Claro que não. Quem consegue ser aprovado é um conjunto de coisas. Um network pode ser uma das peças desse quebra-cabeça, desse jogo, mas ela não é determinante. Ó, tem 2 pontos aí. Se você tem network, não quer dizer que você vai ser aprovado. Quer dizer que o seu network ele pode te ajudar até o próximo parágrafo, né? Ele pode te ajudar levando seu currículo para a empresa, ele pode te ajudar te dando dicas sobre como funcionam as coisas lá na empresa, ele pode te apresentar para o gestor, ele pode te apresentar para o RH, mas só isso. Quem vai ter que fazer jus a tudo isso é você. Né? Você que vai ter que ter habilidades, competências e tudo mais e mostrar uma série de outras coisas para de fato ser aprovado. Um outro ponto, eu não conheço ninguém naquela empresa ali. Quer dizer então que você nunca que vai entrar nessa empresa? Claro que não. Eu mesma, gente, eu vou falar que assim, todas as empresas que eu passei foram empresas que eu não conhecia ninguém lá dentro. Viram meu currículo, eu levei meu currículo até elas e eu comecei ali um relacionamento com elas. Não foi ninguém que me levou. No mundo corporativo, isso não é uma verdade absoluta. E aí, o pensamento que você tem que ter, que é o pensamento otimista e realista e foco no resultado, é se esforçar para fazer movimentos diferentes que não precise desse network, né? Ou, se você entender que isso vai ser tem um peso muito grande para sua recolocação ou para sua colocação, se esforce para aprender a fazer esse network, para conhecer as pessoas certas que estão nos lugares certos. E isso é uma habilidade que você tem que desenvolver, talvez, mas que é certeza que só ganha vaga ou quem tem network, isso não é. E para a gente terminar, o último exemplo que eu trouxe aqui é a questão do tempo. Quem tem tempo? Olha que louco, né? O tempo hoje, ele é mais valioso do que dinheiro, né? Para muitas pessoas. Até tenho dinheiro para comprar uma coisa X, mas eu não tenho tempo para ir até a loja, eu não tenho tempo para fazer o processo, eu não tenho tempo para fazer um curso, para me dedicar, ou qualquer coisa nesse sentido, né? Então, o que eu mais ouço é assim, a vida é corrida e não tenho tempo para nada. Olha o pessimismo aí. Primeiro que o tempo é igual para todo mundo. Então, se é uma coisa que é certa, é que o dia tem 24 horas e que a semana tem 7 dias. A diferença é qual é a prioridade que você dá para determinadas ações e menos para outras. Sabe o que é, Joyce? Para passar, então, eu vou ter que me dedicar muito. E aí eu não vou ter tempo de me preparar para estudar e tal, para eu passar nessa prova. Tá, então vamos entender. Quanto tempo, quantas horas você acredita que você precisa para estudar de uma forma com qualidade para que de fato você se prepare e vá para a prova preparado? Ele falou assim, não, com 6 horas de dedicação, eu acredito que então eu consiga entrar numa imersão, me dedicar a estudar o que eu preciso estudar para me preparar e estar bem preparado para ir para a prova. Falei, show de bola, então a gente está falando de 6 horas. Olha a diferença de eu não tenho tempo, logo eu não vou passar na prova, já que eu não tenho tempo, eu não vou passar na prova, eu nem vou, né? É mais ou menos isso que a mente dele falou. E aí aqui eu te falo, tá, são 6 horas. 6 horas é metade de um dia. De um dia útil, de horas úteis, né? Tá, então o que você pode adaptar no seu dia, na sua rotina, na sua agenda, que você consiga liberar essas 6 horas? Pode ser 2 horas por dia, por 3 dias. Ou, se o processo seletivo for de um dia para o outro, você tem 6 horas. Então, se organiza ali. Pega ali o período da tarde. Cuidado com os pensamentos pessimistas, porque eles estão te levando a resultados que você não quer para sua vida.
Ou seja, se você quer resultados diferentes, trabalhe esses pensamentos para que eles se tornem pensamentos otimistas. E qual é o pensamento otimista que você aprendeu hoje aqui? É que o otimismo, ele não é permanente e duradouro. Ele tem a questão do tempo. Não é porque não deu certo no passado que não vai dar certo agora. Agora eu tenho. E ele é foco no resultado. Muito foco no resultado. Então, o que eu preciso fazer para mudar essa questão, para resolver esse problema? Então, é essa mensagem que eu quero deixar aqui hoje. Um grande beijo. Espero ter contribuído com você. Se você gostou desse vídeo, se você aprendeu alguma coisa aqui, se eu te entreguei alguma coisa de valor, curta, compartilha, indica aí pro pessoal e comenta aqui, deixa a sua opinião, que é um prazer poder ajudar. Um beijo e tenha um dia feliz. Tchau, tchau.